Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos pessoas que querem se livrar, se libertar das compulsões. Estamos aqui para iniciar a semana, segunda-feira, friozinho com chuva. O pessoal já está entrando por aí. Então vamos lá. Hoje resolvi falar de um. Estava fazendo uma análise, um paciente meu. Eu achei interessante dividir com vocês essa experiência. Eu acabei encontrando uns pontos interessantes para a gente olhar. Aí o paciente estava me falando que nesse final de semana tinha falecido uma prima dele e, e aí ele estava relatando, estava contando sobre essa perda e tal. E daí ele estava falando do histórico do pai dessa menina, que tinha compulsão pelo álcool, das dificuldades que ele teve. E aí o pai acabou, por conta das complicações do uso e abuso do álcool, ele acabou falecendo também. E aí essa menina que faleceu era filha dele. E quem criou essa menina foi os avós paternos. E daí ele estava contando a história e tal, do tio e tal, como que era. E meu paciente passou também por essa dificuldade. E daí perguntei para ele, beleza, e depois de ter passado por essa experiência também, de passar por um tratamento, e hoje ele está bem, né? Como que você vê isso tudo? E daí ele começou a colocar o ponto de vista dele, aquilo que é mais próximo dele, né? Então ele viu uma certa coerência do comportamento dele, da evolução, né, da doença, comparando a doença dele, a do tio e tal. E aí eu disse para ele, digo, mas beleza. Então você percebeu isso, mas assim, aonde tem, nós trabalhamos com a dependência, né, do álcool e das drogas, do jogo, das compras, esse processo da compulsão, mas junto com essa dependência tem a codependência, né? A dependência afetiva, aquele que cuida e tal. Como que você vê isso? E aí ele não conseguia ter essa visão, né? Aí eu estava explicando para ele, digo, olha, para você ver como essa questão da dependência e da codependência não é a doença de um indivíduo só, né? É a família, esse contexto que está adoecido. Então, essa avó, ela já passou por dificuldades lá com o marido, aí teve dificuldade com o filho, e aí teve esse cuidado, né, com a neta, que ela teve que olhar e cuidar.
por conta da falta que esse filho teve. E aí a mãe dele acabou ajudando também no cuidado, né, dessa prima, que ela tinha dificuldades, para não sobrecarregar a mãe, a avó, né? E então a mãe já era codependente, a avó era codependente, né, a mãe do tio, a mãe dele também codependente. E aí eu comecei a fazer uma relação de estudo, aí ele começou a olhar para isso. E aí eu estava explicando para ele a diferença das codependências, né? Então, o tio dele, eles não tinham acesso ao tratamento. Então, as avós codependentes, quer dizer, quanto mais lá na raiz é o problema, menos ação as famílias têm. Então, essas pessoas que têm acima de 50 anos, que ainda moram com os pais, ali tem essa relação codependente, eles têm muito mais dificuldades de tomar ação para buscar ajuda, para buscar o tratamento. E aí a doença vai se instalando, né? Então, essas pessoas com mais idade, eles respeitam a decisão do doente. Então, ele não quer buscar o tratamento, a família acaba se adaptando ali com aquilo, daí uma ajuda daqui, outra ajuda dali, e acaba perdendo a pessoa pela falta de ação. Então a avó é codependente, tinha dificuldade de tomar ação, aí a mãe dele também codependente, que aprendeu com a avó, também tinha essa dificuldade de tomar ação, só que a esposa dele, que é uma outra geração, que já tem mais recurso, mais conhecimento, já foi mais fácil de tomar ação. Ela já internou e tal, teve 2, 3 internações. Então, essa geração mais próxima tem muito mais ação do que aquelas pessoas mais antigas. E aí eu estava mostrando para ele essa diferença, né, de ação. Isso é interessante da gente saber, né? E aí eu estava dizendo para ele que, por exemplo, na minha família mesmo, tem a galera que está por aqui, Marli, a Joyce, Cristina Kojima, o Ítalo, Lu Maciel, meu amigo Eduardo Matos, a Estela Lima, José Claudiomiro, Ângela Menezes. E aí eu estava dividindo com ele a experiência da minha família. O José Claudiomiro está aí, o José Claudiomiro é meu primo. Então, na nossa família, a gente viveu essa realidade. Se a gente tivesse essa visão que tem hoje, que tem tratamento, que tem profissional que pode ajudar, no mínimo umas 10 pessoas a gente tinha salvado. Salvado é uma palavra que eu não gosto muito, né? Mas dava para ter resgatado, dava para ter... não precisava ter aquele fim precoce, né? Porque o alcoolismo é uma doença silenciosa que leva o indivíduo à loucura ou à morte prematura. Então, como a família não tomava uma ação ali, a coisa só ia piorando, piorando, e no final da vida é muito sofrimento, né? Então, só da minha família a gente poderia ter umas 10 pessoas ainda por aí. E alguns morreram jovens. Eu perdi 2 irmãos jovens. Um com 19 anos e o outro não tinha 30 anos. Então, por conta dessa coisa de a gente não ter conhecimento de causa, a gente não saber o que fazer, aonde procurar,
né? E é importante a gente falar, por isso que eu escolhi falar sobre isso, porque eu achei alguns pontos assim fundamentais, né? Então a gente fez essa análise da avó, que foi a primeira codependente, depois a mãe dele, a geração que cuidou dele, e depois a esposa, que teve um pouco mais de ação, e daí ele está lá recuperado. E daí fizemos essa análise, daí eu perguntei para ele, beleza, e agora? Agora olhando daqui, com essa análise, o que mais que você vê que tem a ver aí com a dificuldade que você... Aí ele disse, e daí falou um pouco ali da experiência dele, com a mãe dele, com o pai e tal. Digo, não, é importante a gente fazer essa análise porque tem muitas pessoas que vivem toda a situação. Então teve o pai dessa menina, era alcoólatra, acabou falecendo, deixou essa neta para a avó cuidar e agora meio que fechou um ciclo. Fechou esse ciclo. Esse pai que por conta do alcoolismo foi ausente, que aí a avó, com um excesso de cuidados e tal, aquela coisa toda, acabou fazendo aquilo que era para o pai e a mãe fazer. Que era cuidar dessa... Era uma menina, mas ela faleceu com 45 anos, né? Então tem um histórico aí. E ela desde criança tinha dificuldades e tal, então é muito comum isso acontecer nas famílias, né? Porque a gente tem que fazer uma análise sobre isso para os outros, porque a gente está ali, sempre foi assim e tal, e vai se apegando, e cada um cuida um pouco, mas a gente não faz uma análise como essa. E aí eu continuei, e daí eu falei para ele, mas o que você vê? Porque ele tem que olhar para isso, o exercício era ele olhar para tudo isso, entender que com o tempo, já faz muito tempo que isso acontece na família dele, e que ele teve uma oportunidade que os outros não tiveram. E para ele validar, fazer valer essa oportunidade que ele está tendo. E aí eu olhei para ele antes do tratamento, como que estava o casamento dele, a relação dele, né? Ele é casado há pouco tempo, não tem filhos ainda. E se ele tivesse um filho lá quando ele estava na ativa, como que seria? E aí ele percebeu que ele estava repetindo a história do tio lá atrás. Esse era o exercício que eu queria. E aí quando ele percebeu isso, daí ficou claro para ele a oportunidade que ele está tendo hoje de ter um filho, de cuidar do filho de uma forma diferente, a mesma oportunidade que eu tive. Né? Eu tive um pai alcoólatra a minha vida toda. Mas mesmo passando por essa experiência, eu também fiz algumas escolhas erradas. Só que quando eu tomei a decisão de ter um filho, eu casei, depois de estar casado, ter minha casa, tudo direitinho, depois de 2 anos veio o nosso filho. Então nós tínhamos uma certa estrutura que os meus pais não tinham, que os meus avós também não tiveram. Nós tínhamos acesso ao conhecimento e aí nós começamos a olhar de uma outra forma. Né? Então eu tenho meu filho e ele não passou por isso. A minha geração, eu tomei a decisão de não, eu sou a ponta da lança aqui e eu vou fazer diferente. Eu não vou repetir a mesma história. Mas tem muitos da minha família que repetiram a mesma história que eu repeti. E é esse processo de repetição que quando a gente está ali, envolvido com tudo aquilo, a gente não percebe. Que a gente está vivendo a mesma coisa que o outro viveu, a mesma dificuldade que o outro viveu, e está no mesmo lugar que o outro está, e a gente não faz nada para sair desse lugar. Mas no primeiro momento é importante nós termos clareza de como são as coisas.
Então, ter conhecimento sobre a dificuldade que nós vivemos é fundamental. É crucial nesse processo. Por isso que é importante a gente fazer uma análise, olhar um pouco para trás, para entender, né? E a partir dessas informações, eu tomar a decisão mais acertada. E é bastante provável que ele vai conversar com a família a respeito disso, né? Porque tem que ter valido a pena essa análise. E fazia tempo que eu não fazia uma análise assim, mais profunda, né, da família, né? Fazer uma análise sócio-histórica, da onde que veio, com os problemas que tinham. E aí apareceu uma outra questão interessante, que aí a família tinha essa experiência com o tio que acabou morrendo prematuramente por causa da cachaça, do álcool, e a família não tinha acesso, não foi feito nada. E aí tem ele, esse meu paciente, que precisou ser internado por conta do uso e abuso também. E aí, lá na hora que ele está relatando, ele falou assim, que aí ele estava falando com o primo dele por conta do acontecido. Então, quando a gente perde alguém da família, esse lugar ali no velório, a gente fica falando das coisas, né? E isso tudo estava ali, veio à tona. E aí ele estava comentando, ele nem percebeu, né? E daí ele falou que o primo dele falou, fazia tempo que ele não via o primo comentou com ele, ó, que bom, fiquei contente de saber que você foi internado. Eu até parei de beber quando eu fiquei sabendo que você foi internado. E eu achei. E aí a gente analisou esse outro ponto interessante, né? Porque quando a família tem essa cultura, porque nós temos uma forma de olhar pro alcoólatra, pro uso e abuso de droga, pro compulsivo. Nós temos um histórico, um preconceito já instalado na família. Então, quando esse primo estava falando da internação, era como uma questão assim de preconceito, algo contrário daquilo que é, né? Então tem a pessoa lá que tá bebendo, está usando droga, e daí todo mundo fala que ele tem dificuldade, não sei o quê. Aí tem um outro que estava fazendo a mesma coisa, mas precisou ser internado. Daí como que a família fala? Fulano lá precisou de internação, precisou ser internado. Como se fosse pior do que... Quer dizer, aquele que está lá está de boa. Agora, o problema é aquele que precisou ser internado. O filho de fulano lá, nossa, estava usando droga, precisou de internação, está internado. Sabia? Meu Deus do céu. Porque a gente tem esse preconceito contra aquele que busca ajuda, aquele que está buscando a internação, aquele que está buscando fazer alguma coisa para não perder a pessoa. E é por isso que muitas pessoas não querem ir, porque fica preocupado com o que o outro vai dizer. Imagina uma pessoa que nem eu, ser internada, como se fosse uma coisa pejorativa. Como se fosse diminuir a pessoa. E é totalmente o contrário, é o oposto disso. Como se fosse uma fraqueza da pessoa. Eu nunca precisei ser internado. Sim, mas nunca parou. É como se a pessoa que precisasse de ajuda é aquela que está lá na rua, caída, que está morando na rua.
Não, que lá é o fim de linha. Que lá é difícil, que lá quase que não tem mais jeito, dependendo do estrago. Tem que tomar uma decisão, tem que ter uma intervenção da família antes disso acontecer. Graças a Deus isso está mudando hoje, mas ainda tem muitas pessoas que não buscam ajuda. Tem gente que não vai no psicólogo, no psiquiatra, porque tem um preconceito. Não, porque isso aí é médico de louco, eu não sou louco. Será? E é o contrário. É o contrário. Você tem que ir no psicólogo, no psiquiatra, para não ficar louco. A saúde mental é fundamental. Hoje a gente sabe muito bem disso, né? Hoje a gente tem informação. Hoje a gente sabe os lugares, sabe das especialidades que tem, mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a gente não tinha essa noção. Não tinha. As pessoas paravam de beber quando não tinham mais fígado, não tinham mais rim, não tinham mais pâncreas, câncer no estômago, daí paravam. Agora, hoje não, hoje a gente tem terapias, tem métodos, tem técnicas que ajudam esse sujeito, que ajudam essa família. Mas ainda tem muitas pessoas que não vão no grupo porque tem vergonha. Ah, eu não vou assistir essa live aí porque só fala de cachaça, de bebida, só fala de coisa ruim. E é o remédio que nós temos. O remédio para a doença mental é a conscientização, é a pessoa ter consciência da dificuldade que ela tem. Porque é o mesmo preconceito que a maioria dos dependentes tem com a medicação. Eles, não vou tomar esse remédio que o psiquiatra receitou porque isso aí vicia. Então ele tem resistência de tomar a medicação, mas não tem resistência de usar lá a droga que está acabando com a vida dele. E é muito, mas muito comum isso acontecer. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? Por isso que a gente fala que a ignorância é a pior doença que tem e ela mata. Então, se eu não quiser, é aquela questão lá que está lá na Bíblia. O pior cego é aquele que não quer ver. E no início é assim. Um finge que não usa e o outro finge que acredita. Não, é uma fase. Ah, essa mulher, essa namorada. Ah, esse trabalho. Ah, é a crise. Ah, ele está estressado. Só fazer uma viagem que passa. As más companhias. Só que não. Lógico, tem tudo isso, mas não só. Não só. E como que a gente convence uma pessoa que está doente, que está num estado alterado de consciência, a buscar ajuda? É colocando para ela, é fazendo uma análise, é pegando um caso lá próximo dela, da família. Ela vai dizer, não, mas eu sou diferente, eu estou tranquilo, eu tenho controle. Porque as pessoas que me acompanham aqui, elas sabem qual que é o problema. Então, quando a pessoa diz, eu tenho controle, mas como que vai ter controle se o sintoma da doença é o descontrole? Uma pessoa compulsiva vai ter o sintoma de não ter controle. Ela vai querer mais e mais e não sabe parar. Começa e não para.
É isso que é compulsão, que é uma doença mental e que não tem cura, tem tratamento, tem controle. Nós vamos ensinar essa pessoa, por isso que eu começo a live dizendo, meu nome é Carlos Kujert, eu faço parte do time da saúde mental extrema e nós ajudamos pessoas que querem se livrar, se libertar da compulsão. E como que a gente faz isso? Explicando para a pessoa como que é, fazendo uma análise como eu fiz para esse paciente. Ficou muito mais claro para ele, porque está ali, ele viu, ele viveu aquilo, ele vivenciou aquilo, do começo ao fim do ciclo. Ele conviveu com aquele tio assim como eu. Só que teve um momento da minha vida que eu estava lá e eu não via. Tava tudo certo, era normal. Inclusive aquele da família que não tinha compulsão pela bebida, a gente via como diferente. Não era bem-vindo lá no nosso grupo dos cachaceiros. A gente tirava uma onda desses aí. É. E é nesse lugar que tudo começa, na família, nesse núcleo. Por isso que quando eu falo aqui, não, a gente não tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro. O autoconhecimento é esse exercício de olhar para dentro. E quando tem nas duas famílias, que no caso desse meu paciente, ele tem o problema na família dele e na família da esposa também tem. Então, os dois que estão juntos hoje têm a mesma experiência. Eu não sei de onde que veio isso, mas assim, eu tive várias namoradas aí, sou um homem de muitas mulheres, mas agora eu estou aposentado. E eu sempre, desde de moleque, eu sempre procurava uma namorada, uma parceira que não tinha o mesmo problema que eu, que tinha uma outra história, que tinha tinha um modelo que eu buscava. Então, que não bebia, que não usava droga, que não gostava de farra, essas coisas. As meninas de família, como a gente diz lá na minha terra. Então, eu sempre busquei esse modelo de mulher. Então, eu nunca tive dificuldades, assim. E aí, quando eu saía para farra, daí era tudo uma coisa só, né? Daí farra é farra. Na guerra, a gente usa outras armas. Mas, assim, quando o negócio era sério, eu sempre tinha um critério de escolha. E no meu casamento não foi diferente. Então, na família da minha esposa, eles não têm essa experiência que eu tenho. E no começo, eu sempre fui muito claro e já cheguei me apresentando e mostrando as ferramentas, né? Porque eu não tenho dificuldade de falar dos meus defeitos, até porque não adianta, porque eles vão ser descobertos uma hora, né? Está escrito lá no Apocalipse, tudo será revelado. Então eu já chego já mostrando que tem de pior para o pessoal não se assustar. E daí eles resolveram encarar o desafio e tal. Mas assim, até hoje menos, né? Mas a minha esposa tinha meio que vergonha quando eu começava a falar e tal, do que eu fazia, deixava de fazer. Hoje não, hoje eu falo e todo mundo sabe, né? E meu filho, né? Eu mesmo eu achava que meu filho ia ter vergonha disso, mas também não ia adiantar, né? Mas como ele cresceu ouvindo as minhas histórias e eu sempre trabalhando, fazendo trabalho voluntário nos grupos e tal, então para ele virou uma coisa que é comum, né?
Eu já fui lá na Ana Maria Braga, já fui na televisão, no rádio, e daí o que eu falo aqui para vocês, eu falo em qualquer lugar da minha história. Até porque minha história está resolvida para mim. E a minha história só diz respeito a mim. O que o outro vai achar ou deixar de achar, não tenho controle sobre isso, né? Mas para quem não viveu isso, eles ficam com o pé atrás. Nossa, mas como é que pode, pessoal lá? Como que deixaram a menina lá namorar um cara desse aí? Casar ainda? É, o pessoal fala, meu. Cara, estranho isso aí, né? É, para eles é diferente, eles não vivem, não faz parte da cultura deles isso, né? E quando a gente vai olhar, tem também lá na raiz da família, tinha, né? Os mais antigos, a minha sogra falava do irmão dela e tal, dos mais antigos que não tinha esse recurso que a gente tem hoje, né? E tal. E a gente sempre, eu sempre estou falando, e às vezes as pessoas não acreditam, porque acho que é o meu trabalho, que eu só vejo isso, só olho para isso, ou tem um conflito de interesse, está querendo. Não, a gente enxerga as coisas e sabe aonde que vai dar isso tudo. E dá no fundo do poço. Esse é o lugar. O caminho é um só, tá? Se você está caminhando e está traçado, é só de bater o olho eu já sei onde que vai dar isso. Hoje eu tenho assim, uma experiência, um conhecimento sobre a minha área de trabalho, que eu só pela cor da pele da pessoa já sei como está a parte biológica dele. Só de falar, de ver caminhar, eu já sei. É muitos anos fazendo a mesma coisa, né? E é aquilo que eu digo para vocês aqui, todo dia a gente aprende uma coisa. Por conta dessa diferença de cultura, né? Eu estou num lugar diferente de onde eu vim, então tem uma cultura e eu acho super interessante isso, né? Como uma família vê a outra, algumas coisas têm, porque se é a mesma doença apresenta o mesmo sintoma, mas como cada família, cada cultura vê o mesmo problema, é diferente, diferente. E a dificuldade é a mesma. Não interessa a cultura, se é alemão, se é italiano, é, se é negro, se é amarelo. Se ele usou o álcool ou a droga, ele vai ter o mesmo sintoma. Na parte biológica, na parte psicológica, na parte social, todos têm a mesma dificuldade. E é interessante a gente olhar as coisas como elas são, sem aumentar e nem diminuir. Porque é assim que a gente vai tendo clareza de como é a nossa família. Porque a partir do momento que eu sei como é a minha família, como é a minha geração, eu vou estar esperto com o meu filho. Eu estou mais preparado para lidar com o meu. Ou não, não sei. Né? Mas tá chegando a minha vez. Tá chegando a minha vez. A gente sempre acha que a gente acerta. A gente sempre vai fazer o melhor. Meu pai e minha mãe, eu não tenho dúvida que eles deram o melhor que eles tinham. Só que o que eles tinham não foi suficiente. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o melhor que eu tenho. E eu tenho muito medo de um ditado que tem lá na minha terra que fala assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Mas até agora, até aqui, nós estamos indo muito bem. Temos tirando nota 9,5, 10 às vezes.
Mas tem todo esse processo aí da adolescência, tal. Tá entrando agora com 14 anos, o meu filho, e daqui a pouco ele vai querer sair por aí. Mas eu, com a idade dele, eu já estava fazendo estrago. Comecei cedo. Então a gente tem, a nosso favor, pessoas que têm experiência nisso, que conta. Se você tem alguém que tem experiência, sabe lidar com isso, você vai ganhar tempo. É diferente. Porque dentro da minha área de trabalho, a psicologia, não é, por exemplo, você vai no psicólogo. Não, tem psicólogo que é especialista com criança, tem psicólogo que é especialista com idoso, tem psicólogo especialista com casal, tem psicólogo que é especialista com empresa, com RH, tem várias áreas dentro da psicologia. Várias. Como a medicina. Tem psicólogo do direito, que trabalha lá com juiz e tal, essas coisas todas. A minha especialidade é com as compulsões e as dependências e a família e esse lugar. Então a gente ganha tempo. Quando a gente sabe onde tem um recurso. Agora, quando a gente não sabe, a gente vai tentando. Porque isso é fundamental. Porque esse tipo de análise que eu fiz hoje com esse paciente, ela deveria ser feita toda vez que a gente vai no médico, por exemplo. Mas o médico não tem que ter todo esse conhecimento, e também tem lá as especialidades, né? Mas, por exemplo, os médicos mais experientes, eles vão identificar essa questão da cor da pele. Ó, você está com problema no fígado, vamos fazer um exame para ver se você bebe. Tem aquela história, né? O cara chegou, marcou a consulta 9 horas da manhã, aí o médico perguntou para ele, o senhor bebe? Ele disse, tá meio cedo, mas vou aceitar uma dose. Né? Então é mais ou menos isso, daí explicar para aquela família, mas a demanda é tão grande que os médicos não têm mais esse tempo, né? E se demorar muito a gente reclama, então eles querem acelerar o processo. Mas quando a gente tem essa especialidade, a gente tem um olhar mais demorado para isso. Porque se tem esse pai que hoje você acha que ele está passando do limite, está passando da conta, ao redor dele também o pessoal está sentindo. Porque esse pai que está exagerando no álcool, nas drogas, se ele tiver filho, ele vai ter uma ausência presencial. E aí a gente tem um fenômeno que a gente vive hoje, que é filhos órfãos de pais vivos. Triste, hein? Filhos órfãos de pais vivos. Uma ausência presencial. Ele está, mas não está. Ele está, mas não tem presença. E tem uma geração assim. Uma geração. Vamos ver o pessoal está falando aqui. Entrou mais aqui a Maria Félix, o Igor Joviano, que faz parte lá do nosso time. A Ropseli. Meu tio aqui, o Sérgio Silveira Rezende. Lá de Curitiba.
Dona Zélia Rezende, também lá de Curitiba. A Joyce Marques, ela fala assim: o que eu penso, as crianças lidar com as frustrações. As coisas estão mais fáceis, ou a superproteção, as fugas da realidade nos jogos, celular e etc. A questão é o equilíbrio ali, né? Então, se a criança, né, quando não é a minha especialidade, né, mas a gente dá uns pitacos, né? Por conta do conhecimento de causa que a gente tem. Então, se a criança está muito no jogo, muito no celular, muito ali, quer dizer alguma coisa isso. Porque eu acusar a criança, porque eu ouço essa queixa das mães. Ah, doutor, o meu filho não sai do celular, fica lá jogando o dia inteiro, não sei o quê. Isso antes da pandemia, né? Agora faz parte do jogo, né? O que você acha? Você acha que precisa do tratamento? Precisa? Precisa. Eu sempre digo, né? Precisa do tratamento, mas todo mundo junto. Porque eu tenho que entender o porquê que ele está lá. Quais as outras opções que é oferecida para essa criança, além dessa? Quando que começou isso? E daí nós vamos descobrir algumas coisas. Porque tem um ganho secundário. Em algum momento teve algum ganho secundário, é que nem o alcoólatra. No começo era bom, ele ficava lá e falante e tal, e socialmente. Depois é que vai piorando. A criança também. Ah, no começo é bom, porque daí ela não dá trabalho, fica lá quietinha, dá para você fazer o seu serviço. Então nada começa grande, tudo começa pequeno e vai crescendo. Ah, mas eu não saio de casa. Ah, mas ele não tem amigo. Ah, porque ele não se relaciona direito com as crianças. Eu digo, e você, como que é? Ah, eu trabalho muito e tal. Eu digo, então, ele está aprendendo a não se relacionar com os outros com você. Ah, mas você acusa os pais, você. Então, isso é uma história bastante antiga. Minha avó falava isso, né? E daí de pouco eu descobri que estava escrito na Bíblia. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. A fruta nunca cai longe do pé, umas coisas. Mas a gente não quer, olha. Porque às vezes, né, a Joyce é professora, ela sempre faz essa colocação das crianças, porque faz parte do dia a dia dela, né? Mas como profissional, não é a minha área, né? Mas não é muito. Porque às vezes os pais que têm mais recurso, mais conhecimento, eles levam as crianças lá para o psicólogo arrumar a criança, por exemplo. Como se a criança estivesse estragada e a gente tivesse o poder de arrumar. Criança não tem problema, no meu ponto de vista. O problema são os pais, aqueles que estão ali ao redor. E eu confirmo isso. Eu já tratei de criança, já, mas só se o pai e a mãe vier junto. Se não, não. E no tratamento que eu faço, da dependência, a mesma coisa. Eu só acredito no tratamento se a família está envolvida. Se é solteiro, onde que ele mora, é bom alguém vir pelo menos uma vez no mês. Se é casado, a esposa vem junto para a gente trocar uma ideia. Nós temos que estar remando para o mesmo lado, querendo as mesmas coisas. Então, primeiro a gente alinha o querer, o desejo de cada um, e daí a gente vai embora. Agora, a criança,
Lá comigo eles não têm problema. Se tem problema é em casa, quando tá lá sozinho. Entendeu? Mas é interessante a gente ter esse olhar mais demorado para as coisas, entender as coisas da onde que vem, aonde começa, como que os nossos lidam com essa dificuldade. Entendeu? Um lugar legal que eu adoro para fazer esse exercício é casamento. Uma festa de casamento, as coisas aparecem. As crianças se juntam, os adultos se juntam, as compulsões, todas elas aparecem. Todas. É um lugar que parece que tem uma falsa proteção, a gente está tudo ali junto da família. Daí a família do noivo lá fica lá para um lado, a família da noiva para o outro, e daí ali a gente vai dando uma olhada assim por cima e a gente enxerga um monte de coisa. Interessante. Muito interessante. Certo, meus amigos, é esse meu trabalho. Eu sou um analista e a gente tem que analisar as coisas, e é só analisando que a gente aprende algumas coisas. Certo? Então amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, às 21h15, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Um forte abraço, até amanhã e se cuidem.